Nossa, Brasília hoje o happy hour vai ser quentíssimo, né? Aqui no Brasil a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Eu gostaria de contextualizar um pouco tudo que está acontecendo, chamando a atenção para três instituições centrais do nosso país. A primeira delas é a Polícia Federal. A Polícia Federal brasileira é uma das melhores do mundo. A gente fala até aqui em Brasília que quando a Polícia Federal chega já é tarde demais, porque eles já apuraram tudo tão minuciosamente que não adianta nem contestar. Depois o Ministério Público, que é o detentor, o titular aí da possível denúncia, e por último entra o Supremo Tribunal Federal e seus 11 ministros. Especificamente nesse caso, Bolsonaro já tinha sido indiciado antes, é o segundo ou terceiro indiciamento dele, e o Ministério Público vai decidir se existem ou não provas suficientes para oferecer a denúncia. Não existe ainda denúncia contra o Bolsonaro. Por fim, oferecida a denúncia, se o Ministério Público entender que há elementos suficientes, provas suficientes, o Supremo vai decidir se aceita ou não a denúncia. Apenas a partir daí nós teremos uma ação penal, um processo tramitando. E por que ele tramita no Supremo Tribunal Federal? Porque consideram crimes conexos com outras ações que tiveram início quando o Bolsonaro era presidente e também agentes políticos que têm foro privilegiado. Agora, vamos voltar um pouquinho o filme e lembrar do que aconteceu antes do impeachment da Dilma. Naquela época, houve uma escuta ilegal da presidente e o Supremo Tribunal Federal entendeu que a nomeação do ministro da Casa Civil, Lula, como ministro, seria para fugir aí de um foro comum e ter um foro privilegiado. Isso, à época, foi suficiente para uma liminar suspendendo a posse do hoje presidente Lula como ministro da Casa Civil, né? Então nós estamos vivendo agora uma situação meio semelhante, porque legalmente não existiria motivo para a prisão, senão flagrante, colocar em risco as investigações, o que até o momento não parece ocorrer, mas a gente não sabe o que pode acontecer, porque nós temos aí uma judicialização e uma politização da justiça muito intensa, por conta dessa supercompetência do Supremo Tribunal Federal. Eu costumo dizer que nós temos 3 Supremos Tribunais Federais. O primeiro que cuida do controle de constitucionalidade, que são essas ações diretas de constitucionalidade, que julgam a letalidade policial, a obrigatoriedade do uso de câmera. O segundo é o Supremo de Competência Originária, que julga juízes, né, crimes de responsabilidade. E, por fim, nós temos o Supremo de Competência Penal, que é esse que está hoje intensamente nas manchetes aqui de Brasília, por conta do novo indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é implicado nesse crime de atentado violento contra o Estado Democrático de Direito. Tiago Barbosa, a sua avaliação. Vamos lá fazer o exercício de futurologia aqui. Você acha que Bolsonaro pode ser preso ainda nessa fase pré-processual, durante o processo, ou somente adiante se houver uma condenação? Sexta-feira, como a Damares bem colocou, falo depois dessa autoridade aí em direito constitucional, então ela já fez ali todo um histórico do que o STF já decidiu, do que as cortes, como que a corte funciona e qual é o seu papel. É realmente uma sexta que vai ser movimentada em Brasília. Eu não tenho um palpite muito certeiro, né? Acho que todo brasileiro tem aquele palpite, será que vai ser preso, será que não vai? E o programa, eu vou fazer jus bem ao programa. O programa chama Visões. E minha visão como tributarista é verificar o que está passando por trás de tudo isso. Logicamente, a gente está aqui há 40 dias do final do ano. A gente tem aí acusações gravíssimas, o risco, nosso país tem um histórico de presidentes presos, a gente sabe que isso causa uma vulnerabilidade. Tem 2 pontos, né? O ponto mostra que as instituições estão se movimentando, seja para quem for, inclusive para um ex-presidente do país, como já aconteceu no passado e agora pode voltar a ocorrer. E, por outro lado, a gente mostra a vulnerabilidade da nossa democracia. Lógico, são 2 pontos. Um são as instituições funcionando corretamente e outro, uma possível vulnerabilidade. Mas eu queria botar aqui minha visão, que não é contrária, mas é uma visão de segunda camada.
como tributarista, eu estou sempre olhando as coisas, como a gente brinca, com a lupa tributária, né? Quando eu coloco meu óculos, o mundo para mim é como se fosse uma matrix. Então, eu vou vendo só os tributos, o arcabouço fiscal, o Haddad que vai se reunir agora para falar qual que foi a meta, e qual que é a visão de um tributarista num momento como esse. É a de que nós estamos no dia 22 de novembro. Estamos caminhando aí para os últimos 40 dias do ano. Tudo que é importante sob a perspectiva tributária acontece nesse período. Então, a gente tem um cenário político que mostra-se que vai se tornar aí caótico no final do ano, e eu aconselho que muitas das pessoas fiquem ligadas no que acontece na segunda camada, no que acontece por trás, não necessariamente nos bastidores, mas no que está sendo votado, como a regulamentação da reforma tributária e alguns ajustes que possivelmente vão ser feitos, como são todos os anos, não somente por esse governo, mas por todos os governos, ali entre o dia 20 de dezembro e o dia 31 a 23,59, são aprovadas todas as medidas de aumento. Então, a minha visão aí é que esse pode ser um pano de fundo que vai se arrastar até o final do ano e possivelmente vai encobrir muitas notícias que vão afetar o bolso do brasileiro, que são os aumentos da carga tributária. Então, essa é a minha visão. Eu não sei se ele vai ser preso ou não, mas eu sei que isso pode ser usado facilmente como uma cortina de fumaça. Não é justo falar cortina de fumaça porque geralmente é algo montado, e aqui não é. É uma acusação gravíssima e que toma aí proporções internacionais. Mas é preciso ficar ligado no que acontece na segunda camada, porque o que acontece na segunda camada afeta diretamente o seu bolso. Imagina, a gente discutindo, o Bolsonaro vai ser preso, não vai ser preso, aquele quebra-pau ali com os familiares, né? Sempre tem essa divisão hoje até nas famílias, né? Tem até pai e filho que deixa de se falar, né? Marido e mulher eu acho que menos, né? Eu acho que é mais ali entre irmãos, marido e mulher costuma concordar. Costuma, né? Costuma. Mas é importante o Thiago trazer essa reflexão pra gente não se surpreender, né? Ao apagar das luzes de 2024, 2025, carteira um pouco mais vazia, em razão dessas discussões que acontecem aí aos olhos de todo mundo, enquanto as votações que impactam diretamente na nossa vida, no nosso bolso, acontecem ali a toque de caixa, sem a gente perceber e participar do amplo debate. Vamos colocar também esse mesmo óculos Matrix que o Thiago Barbosa coloca, na verdade é para a gente enxergar melhor a realidade, né, Thiago? Além do que está diante dos nossos olhos. E aí, ainda continuando aqui nessa história de Bolsonaro e a possibilidade de prisão em razão desse indiciamento, Damares, devolvo para você com a seguinte pergunta. Sabemos que há prisão cautelar na fase do inquérito, na fase processual, não estamos falando de condenação. A pessoa pode ficar solto o tempo todo, lá na condenação, culpado, trânsito em julgado, vai preso. Ok, vai cumprir a pena. Nesse período aqui, deve ser assim, em tese, por tudo, não sou jurista, estou conversando com muita gente do universo de vocês. Nessa fase, a prisão cautelar deve ser justificada não pela culpa da pessoa. A prisão cautelar ela deve ser analisada do ponto de vista da ordem pública, da possibilidade de fuga, né, alguém que influencia na investigação, que pode corromper uma testemunha, subornar, coagir, ou integrantes das forças investigativas, persecutórias, Ministério Público, etc. Tá, dito tudo isso, não há uma chance de Bolsonaro ser preso agora, porque não há um risco nesse sentido. Por que os kids pretos, os 4 militares, foram presos essa semana, 2 anos depois dessa suposta tentativa de assassinato? Bom, vamos tentar fazer esse exercício aí de alteridade, tentando nos colocar na posição de todos esses agentes políticos que estão atuando aqui no caso. Mas é importante contextualizar também com o cenário internacional. Se nós pensarmos nos Estados Unidos, o presidente eleito, que não tomou posse, Donald Trump, ele também é indiciado nos Estados Unidos. Houve, inclusive, uma decisão da Suprema Corte suspendendo o processo, impedindo que o juiz, porque lá não teria foro privilegiado, que o juiz proferisse a sentença, o resultado do processo antes das eleições. Por quê? Entende-se, numa visão radical da democracia, que não é papel do judiciário definir
quem pode ser ou não eleito. Aqui no Brasil houve um movimento semelhante nas eleições anteriores, né? Se nós recuperarmos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendia-se que a lei da ficha limpa, que impedia a elegibilidade de condenados, ela só tinha eficácia depois do trânsito em julgado. O Supremo mudou a sua jurisprudência para permitir a prisão após o segundo grau. Então, foi só a partir daí que o Lula foi preso e foi impedido de concorrer às eleições. Agora, nós estamos num cenário aqui 2025, mas praticamente 2026. Então, quando nós discutimos indiciamento, possível prisão de Bolsonaro, Braga Neto, porque só foram presos agora, de fato, nós estamos no cenário e num time das eleições de 2026. A possibilidade de prisão depende do risco às investigações. Por que esses agentes só foram presos 2 anos depois? Eventualmente porque até agora não havia elementos suficientes. Nós tivemos a delação e o acordo de delação premiada do CID, mas pressupõe-se que o inquérito ainda corre em segredo de justiça, não foi levantado segredo de justiça, nem os indiciados têm acesso aos autos durante essa fase. Só após o oferecimento da denúncia e a aceitação pelo Supremo é que há, de fato, esse acesso integral aos autos e às provas do processo a todos os envolvidos. Então, nós não temos elementos para saber se há condições concretas de prisão preventiva, que até numa perspectiva garantista é bastante contraditória, né? Bolsonaro não mora em Brasília, está em São Paulo. Qual seria a capacidade dele de interferir nos rumos de uma investigação da Polícia Federal? O passaporte dele já está detido, então existe risco de fuga. Então são todas questões que também são dinâmicas, que podem mudar a cada momento. Então a possibilidade de prisão vai depender do curso do andamento dos processos, dos desdobramentos das notícias que nós tivemos acesso há praticamente 48 horas. Então, é uma carta em aberto, é uma possibilidade, mas no momento, a partir dos elementos que nós dispomos para analisar o quadro, não existe elementos suficientes ou condições para que o Bolsonaro seja preso, até porque, se houvesse algum risco, essa decisão já teria sido proferida. Lembrando também, gente, que houve um pedido de suspeição do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele é a vítima, né? Então, a maioria da doutrina hoje, dos juristas com os quais eu conversei, entende também que não há essa possibilidade de impedimento e decidiu corretamente o ministro Luiz Roberto Barroso ao manter a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que entender esse tipo de suspeição seria como permitir que os indiciados escolhessem o seu próprio juízo, que seria indiretamente uma violação ao princípio do juiz natural. Então, são diversas questões que estão intrincadas e que atraem novamente o Supremo Tribunal Federal para o centro das disputas políticas brasileiras. Tiago Barbosa. Eu concordo integralmente com a Damares. Acho que o STF ele tem ganhado um protagonismo muito forte. Também entendo como correta a manutenção do ministro Alexandre de Moraes como relator. Seria principalmente em momentos onde os atentados contra a justiça e contra o STF, principalmente ao ministro Alexandre de Moraes, que é alvo aí de muitas investidas na internet, em decorrência de comportamentos para um lado e para o outro, mas seria permitir que você escolha seu juiz na mais alta corte. Acredito que no cenário que está desenhado, não haveria, mas aqui é uma opinião de brasileiro e não de jurista, afinal minha área de atuação é o tributário, então em outras matérias eu falo aqui só como pessoa física mesmo, mas acredito que não haveriam ali elementos, pelo menos até agora, suficientes para levar à prisão do ex-presidente. Logicamente que quando se tem sob debate uma possibilidade de fuga, isso é muito etéreo, uma discussão muito subjetiva, mas diante dos elementos, uma fixação de residência, de ter um ex-chefe de Estado com um passaporte apreendido e todo esse cenário, acredito que uma possibilidade de fuga num cenário como esse não seria muito plausível, pelo menos não deveria dar ensejo à prisão do ex-presidente. Mas é um acontecimento aí político, jurídico, então tudo pode acontecer. A gente está nas primeiras horas dos eventos e devemos acompanhar aí de perto as reviravoltas aí desse caso.